Pelos ministérios, obrigado, Senhor, pelo culto que estamos tendo. Senhor, Pai, ajuda-me a compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Dá-me a unção, dá-me a capacidade, Senhor, capacita. Dá-me a iluminação, a sabedoria, a ciência, Senhor, a interpretação, Pai. Ajuda-me a saber expressar-me e a Tua palavra, Senhor, que nunca volta a si vazia, faça o devido efeito que ela sabe fazer, Senhor. Queremos, Senhor, crescer, desenvolver, amadurecer, Senhor, e viver a vida cristã diante de Ti, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por todas as coisas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Acendemos as luzes. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Glória ao Senhor. Agradecer a Deus por uma vez mais nos dar uma oportunidade de poder estar aqui no vosso meio para poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém. Creio, irmãos, glória ao Senhor, que Deus nos dá a oportunidade de poder dar a continuidade, glória ao Senhor, àquilo que nós estávamos e falámos da última vez que eu estive aqui. Falávamos, glória ao nome do Senhor, sobre os três tipos de pessoa. E então, glória ao Senhor, creio que a Igreja se lembra desse tema em nome do Senhor Jesus. Falámos, glória ao nome do Senhor, sobre o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Nós entendemos pela palavra de Deus, glória ao Senhor, que realmente existe o homem que é natural. E para que possamos lembrar-nos um bocadinho, glória ao nome do Senhor, algo ressaltadamente, o homem natural é aquele que nunca teve um encontro com Deus. O homem natural é aquele que vive uma naturalidade, glória ao nome do Senhor, com uma natureza pecaminosa. Este homem nunca teve um encontro, este homem nunca teve uma experiência, este homem nunca nasceu de novo. Este homem pode viver moralmente, religiosamente, glória ao nome do Senhor, dentro dos seus conceitos humanos. Este homem acredita no que vê, acredita no que ouve, acredita no que sente, glória ao nome do Senhor, mas a sua vida é totalmente uma natureza pecaminosa. Então, quando a Bíblia fala do homem natural, aquilo que nós falamos é aquele tipo de homem que não compreende as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são compreendidas por meio da fé no Espírito do Senhor. Então nós fizemos algumas comparações, falámos de Zaqueu, glória ao nome do Senhor, falámos de Nicodemos, peço desculpa, o homem que na sua religião, o grande príncipe dos judeus, o grande fariseu, glória ao nome do Senhor, o mestre de Israel, não compreendeu como é que é possível nascer de novo. Amém. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então tocamos aqui alguns assuntos importantes, irmãos, sobre essa situação, que o homem natural é aquela pessoa que não compreende. Então o que é que me preocupa a mim como servo, glória ao Senhor, é que ainda há crentes que não compreendem as coisas de Deus. A pergunta é, será que eles nunca tiveram um encontro com Deus ou será que eles nunca nasceram de novo? Amém? Amém. Então, glória ao nome do Senhor, creio que a Igreja se lembra mais ou menos nisto que estamos a tocar. Nós agora vamos falar da segunda parte da condição do homem, glória ao nome do Senhor, que é o homem espiritual. Amém. Amém? Amém. Esta parte, glória ao nome do Senhor, amém, é uma parte linda, amém, que é aquela que nós todos devemos viver no Espírito. Amém. Ser espirituais. Tem, glória ao nome do Senhor, os seus benefícios, tem as suas virtudes, tem a sua glória, mas tem o seu preço. Amém? E eu queria, glória ao nome do Senhor, amém, poder compartilhar
aquilo que foi recebido em nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar, glória em nome do Senhor, amém, quando é que o homem se torna espiritual, glória ao Senhor, como o homem deve viver no Espírito e o que é que nós conhecemos no homem espiritual. Não se esqueçam as irmãs que quando nós usamos o termo de homem, estamos a referir às irmãs também, porque a palavra é para todos em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, como vocês se lembram, o tal capítulo 2 da primeira carta de Coríntios, versículo 15, diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Vamos, irmãos, glória ao Senhor, voltar, amém, um bocadinho ao estado original depois do pecado. A Bíblia diz que Deus olhou para Adão e disse: se pecares, certamente morrerás. A morte, glória ao Senhor, que Jesus estava falando, que Deus estava falando, glória ao Senhor, baseava-se em duas mortes: a morte física e a morte espiritual. A morte física porquê? Porque o homem, quando foi criado, tomem atenção, o homem não foi criado eterno, o homem foi criado imortal. Amém. Porque a eternidade é um atributo que cabe a Deus, que Deus não pode compartilhar com ninguém. Há atributos comunicativos, amém, e há atributos que não são comunicáveis, e a eternidade é um Deus, a eternidade não é comunicável. Amém. Mas a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que Deus, ao criar o homem e a mulher, os criou à sua imagem e semelhança, imortais. A palavra imortal quer dizer que o homem tem um princípio, mas não tem um fim. Amém. Porquê? Porque é imortal. Mas quando o homem peca, quando o homem desobedece, glória ao nome do Senhor, amém, a Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem morreu. E a palavra morte é separação. Quando nós falamos de morte física, estamos a falar quando o espírito e a alma saem do corpo. É a separação. Quando sai do corpo, então aí o corpo morre, porque o espírito e a alma separaram-se do corpo. Quando nós falamos de morte espiritual, estamos falando da separação de Deus do homem. E onde é que o homem morreu espiritual? No seu espírito. Amém? Eu estou a ir ao princípio, porque agora estamos a falar da parte do homem espiritual. Então, no princípio, quando o homem pecou, o estado espiritual do homem, amém, mantinha-se vivo, porque Deus era quem dava a vida. Amém. Quando Deus separa-se do homem, glória ao nome do Senhor, pela causa do pecado, a Bíblia diz, glória ao nome do Senhor, que houve a morte, porque por meio da desobediência veio o pecado, e por meio do pecado veio a morte. E a morte fez separação entre Deus e o homem, e o lado espiritual do homem morreu. O que é que morreu no homem? A comunhão que o homem tinha com Deus, amém, foi anulada. A consciência viva, santa no homem foi cauterizada, e a comunhão, glória ao Senhor, cortada, e a intuição, que é perceber as coisas de Deus, conhecer as coisas de Deus, também foi anulada, porque o homem morreu por causa dos delitos e dos seus pecados. O homem está morto, como diz em Efésios capítulo 2, morto nos delitos e de pecado. Qual é a morte do homem? Glória ao nome do Senhor, é morte espiritual. Glória ao nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Então o homem, glória ao nome do Senhor, espiritualmente está morto, glória ao nome do Senhor. Passou Adão, glória ao nome do Senhor, passaram todos os homens referentes do Velho Testamento, podemos falar de alguns, glória ao nome do Senhor, aleluia. Todos os homens que passaram referências, glória ao Senhor, escritos, personagens escritos no Velho Testamento, entendemos que toda a humanidade estava morta em delitos e em pecados. A vida do homem baseava-se no que era a sua alma, os seus sentimentos, o seu intelecto, a sua compreensão, glória ao nome do Senhor, e vivos na carne,
até que chegasse a sua hora de morte, em nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem espiritualmente estava morto. Glória a Deus. Por isso é que o homem vivia o estado natural, mas não o estado espiritual, porque estava à morte. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, amém, Amém. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Amém. Jesus Cristo sofreu o nosso castigo. Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. Amém. Jesus Cristo, o seu sangue, fez a obra da expiação. Jesus Cristo, Ele foi, eu quero ouvir um amém, o verdadeiro sacerdote. Amém. Jesus Cristo foi o verdadeiro Cordeiro. Amém. Porque João Bautista olhou e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o sangue do Cordeiro no Velho Testamento não tirava se não cobria, mas o sangue de Cristo pagou totalmente a nossa dívida. E fomos feitos, por meio da obra de Cristo, salvos e perdoados. Amém? Amém. Quando estão a entender a palavra de Deus, levantem as suas mãos e digam glória a Deus. Quando Cristo morre, ao terceiro dia ressuscita. E a Bíblia diz que teve 40 dias com os seus discípulos, ensinando todas as coisas dos últimos tempos e tudo aquilo que eles tinham que fazer. Aos 40 dias é a ascensão de Cristo. A ascensão é quando Ele subiu e os discípulos viram Ele subir com os anjos. E subiu. Mas há uma promessa. E a promessa é o Espírito Santo. E Jesus diz: e Ele vos vivificará. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, quando é a obra da vivificação, quando é a obra de passar do estado mortal ao estado de vida, é por meio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, que assim como o Espírito Santo ressuscitou a Cristo, o Espírito de Deus vos vivificou a vocês, estando vocês mortos em delitos. A palavra de Deus é tão linda, irmão. Amém. A palavra de Deus tem uma conexão, irmãos, tão tremenda, tão cheia de Deus. Porque ela é a própria boca de Deus. Amém. Então o Espírito Santo, quando nós, no nosso estado mortal, no nosso estado natural, mortos no Espírito, vivendo os sentimentos de uma alma manchada pelo pecado e escravizada no pecado, com um corpo corruptível, cheio de concupiscência, e estamos num estado natural que não compreendemos de maneira nenhuma as coisas de Deus, mas nos é anunciado o Evangelho, nos é anunciada a palavra de Deus, nos é anunciada a Escritura Santa, nos é anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, e como a Bíblia diz, e pelo ouvir a palavra de Deus, vem a fé, porque a fé não é produzida em nós, a fé não vem do homem, a fé vem de ouvir a palavra e a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ainda me lembro, irmãos, eu tinha 11 anos de idade, e eu quando ouvi a palavra de Deus, glória ao nome do Senhor, eu levantei a minha mão para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o homem natural ouve a palavra de Deus, e quando ouve a palavra de Deus, produz nele uma crença, a crença produz nele uma fé, e essa fé produz nele o acreditar, e o acreditar o faz reconhecer que é pecador, e ao reconhecer que é pecador, pede perdão pelos seus pecados, e quando pede perdão pelos seus pecados, aceita Jesus como Salvador da sua vida.
aí agora vem o Espírito Santo. E agora, Obra do Espírito Santo. Que entra dentro de nós. Vai direto ao nosso Espírito. Porque Cristo, a sua obra já limpou a nossa alma. E o Espírito Santo vai direto ao nosso Espírito. E o estado espiritual do nosso Espírito que estava morto, quando recebe o Espírito Santo, assim como Jesus foi ressuscitado, eu sinto a Deus nesta noite, o nosso Espírito é vivificado. A consciência que antes estava cauterizada, a comunhão que antes estava morta, a glória no nome do Senhor, a intuição que antes estava cortada, por meio da obra do Espírito Santo, nos tornou vivos. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Cristo. E aí, fomos vivificados. Aí acontece a grande mensagem que Nicodemos foi: Senhor, acabaste comigo. Porque não entendo o que tu me dizes. Amém. Mas aqueles que acreditam, que não nasceram da carne, porque quem nasce da carne, carne é, mas quem nasce da árvore do Espírito, esse nasce de novo. É o novo nascimento. Nascer de novo é voltar a viver a verdadeira vida. Faço uma pergunta à igreja: quantos já nasceram de novo? Levantam as suas mãos e diga à igreja amém. E quando nascemos de novo, glória ao nome do Senhor, o nosso Espírito é vivificado, glória ao nome do Senhor. Porque eu quero dizer aqui algo à igreja importante, para não haver nenhum tipo de confusão. Glória ao nome do Senhor. Não podemos confundir o nosso Espírito com o Espírito Santo. Uma coisa é o nosso Espírito e outra coisa é o Espírito Santo. Você pergunta-me, glória ao nome do Senhor, e pergunta ao pastor, e aquilo que nós dizemos é aquilo que sabemos, é aquilo que respondemos. Quando a Bíblia fala na palavra Espírito em minúscula, está falando do Espírito humano. Quando fala na palavra Espírito em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Pois nós tínhamos o Espírito da letra minúscula, que é o Espírito humano, aleluia, mas o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu vida, e vida com abundância. Esse é o novo nascimento, o novo nascimento, o nascimento, glória ao nome do Senhor, em que o Espírito foi vivificado. E assim como o Espírito de Deus, e quem tiver de acordo vai dizer amém, assim como o Espírito de Deus, você lembre-se uma coisa que eu vou dizer aqui, e se o pastor não estiver de acordo, o irmão José, os servos podem retificar-me. Eu entendo, irmãos, glória ao nome do Senhor, o templo, o tabernáculo do Antigo Testamento, compreendo como o nosso corpo e o nosso ser na totalidade. Porque quando nós olhamos para o lugar átrio do Antigo Testamento, vemos ali o sacrifício externo do animal matando o corpo. Quando nós vemos o templo do lugar santo, vemos uma administração onde Deus controla, onde Deus ministra, onde Deus acende a lâmpada, onde Deus, glória ao nome do Senhor, controla o incensário, onde o sacerdote põe a palma, aleluia, da mesa, sem fermento, glória ao Senhor. Mas onde é que morava Deus? Morava no lugar santíssimo. Nós, o apóstolo Paulo diz, vós sois o Espírito Santo, e o Espírito Santo mora. Aleluia. Nosso Espírito. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a E agora, Deus. eterno, Amém. Amém. Isso é, irmãos, aleluia, a morada do Espírito Santo mora no nosso Espírito e faz a obra
da vivificação, estando nós mortos em delitos, em pecados, o Espírito de Deus nos levantou e vivificou. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento produz uma regeneração. A palavra regeneração é, glória ao nome do Senhor, uma transformação de uma natureza a outra natureza. Como é que se chama estes bichinhos que depois são borboletas, antes de ser borboletas? É? Bicho da seda. Bicho da seda. Vamos falar da primeira natureza, bicho da seda. Natureza. O bicho da seda, na sua natureza, se vocês estiverem de acordo, vão dizer amém. Arrasta-se. Amém. Pelo pó. Não voa. É da terra. Depois entra num processo chamado metamorfose. A palavra metamorfose é um processo de transformação de natureza. A metamorfose produz como uma capa em que aquele bicho de seda que antes era escravo, que antes comia pó, que antes vivia na terra, entra num processo e dentro daquele processo há uma transformação que do próprio ser saem as asas, que do próprio ser tem umas cores, e quando aquela bússola parte, o que era uma natureza restante torna-se uma nova natureza voadora. Amém. E então aí sai uma borboleta. Amém. Mas a gente diz, mas não era o bicho da seda. Era. E agora é o quê? Uma borboleta. Os homens espirituais, os nascidos do Espírito, vivíamos numa natureza natural. Rastejados pelo pecado, comíamos o pó do pecado, escravos do pecado, não compreendíamos as coisas de Deus, mas entramos na metamorfose da cruz, morremos com Cristo na cruz, vivemos e ressuscitamos com Cristo, e o poder do Espírito Santo produziu em nós uma vida. E aí fomos transformados. Amém. Glória a Deus. Numa nova transformação. Amém. Glória a Deus. Então, essa parte da regeneração é a obra que, depois de uma vivificação, há uma regeneração de transformação. E passamos de ser naturais a espirituais. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Estão os princípios de o homem espiritual. Amém. Esta é a condição. Agora, quando o homem nasce de novo, é vivificado, é regenerado, o homem não pode parar nesse sistema. O homem tem que dar continuidade. E o que é que a Bíblia diz? O Espírito Santo se ocupa de coisas importantes, tais como, e a igreja vai repetir comigo esta palavra que eu vou dizer agora, tais como iluminação. Amém. Diga à igreja, iluminação. Iluminação. A iluminação de Deus sobre nós é ver aquilo que antes nós não víamos, agora vemos. Amém. A iluminação produz um discernimento de vermos o que é bom e o que é mau. A iluminação nos dá um conhecimento, glória ao nome do Senhor, de antes que olhávamos para a Bíblia e víamos um livro, hoje olhamos para a Bíblia e vimos um pão. Antes víamos a Bíblia e víamos uma história, hoje vimos a Bíblia e vimos um caminho. Antes víamos um livro, glória ao Senhor, bonito, hoje vimos um livro da Bíblia e é a boca de Deus. Porque a iluminação produziu em nós, glória ao nome do Senhor, um conhecimento do que é a verdade. Amém. E nesse processo, o homem espiritual é
acreditou, nasceu de novo, foi transformado, foi vivificado e agora é iluminado. A mente que estava entenebrecida, apagada, glória em nome do Senhor. Vocês deixam-me fazer aqui como é que é dizer? Exemplificar. Vou fazer aqui algo, pastor, posso? Não se assustem, apanhem as crianças. Podem apagar as luzes todas. Estas luzes. Dá para apagar estas também? Entenebrecidos no conhecimento. Este era o nosso estado natural com uma natureza pecaminosa. Não víamos, não nos dávamos conta, não nos apercebíamos. Mas diz assim a Bíblia: mas vindo a luz de Deus, podem acender a luz? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O nosso entendimento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então o homem espiritual tem uma ferramenta chamada a luz do Espírito, que nos faz entender. Além da iluminação, o Espírito Santo, glória ao Senhor, governa. Isto é um governo não monocrático, senão teocrático. Os homens espirituais não podem ser governados pelos naturais. Então o homem espiritual tem que ser governado por aquilo que é o Espírito Santo. Amém. Amém? Porque o nosso governo já não é monocrático, o nosso governo não é humano, o nosso governo não é natural, o nosso governo é espiritual. Amém. Amém? Jesus disse claramente: o meu reino é deste mundo, o meu reino é de cima. Amém? Glória ao nome do Senhor. Além do governo, o Espírito Santo nos santifica. A santificação, glória ao Senhor, não é uma santificação de um dia para o outro. A santificação do Espírito Santo é progressiva. À medida que vamos se acercando, à medida que vamos vendo, à medida que Ele nos vai aperfeiçoando. Glória. Então a santidade de Deus é progressiva. Amém? Então os resultados, Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá ferramentas, não tenho outra palavra para usar, nos dá ferramentas para nós podermos de alguma coisa crescer. Amém. Iluminação, governo, santificação. Amém. Amém? Amém. Então o homem espiritual, irmãos, tem vantagens e tem coisas muito importantes. Além de ser vivificado, transformado, regenerado, o homem espiritual é iluminado, o homem espiritual é governado e o homem espiritual é santificado. Amém. Além dessas coisas, o homem espiritual tem uma armadura que a Bíblia diz que não é deste mundo, mas é a armadura de Deus. Amém. E essa armadura está escrita em Efésios: capacete da salvação, coraça da justiça. Amém? O escudo da fé, os sapatos da salvação, a espada que é a palavra, e toda esta armadura é uma armadura que o Espírito de Deus dá ao homem espiritual para a gente poder lutar. Amém. Então o homem espiritual tem tudo para ir em frente. O homem espiritual, além da armadura, glória em nome do Senhor, tem que mostrar um caráter. Um caráter, glória em nome do Senhor, que não é produzido de fora para dentro, senão de dentro para fora. Amém. Porque a obra do crente não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Amém. Amém? Então, glória em nome do Senhor, o que é que nos caracteriza que nós somos cristãos? Não é pelos saltos, não é pelo grito, não é pela atitude, é pelo caráter cristão. Amém. E esse caráter é transformado pela obra do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Como? Por exemplo, vocês nunca viram aquelas pessoas que trabalham, glória em nome do Senhor, em fazer, não sei agora como é que se chama, que fazem esculturas, fazem imagens, esculturas. Essas pessoas que eu não sei como é que se diz o nome, apanham, escultor, eles apanham, têm na sua mente, eles têm imagem, não é? E eles apanham o esculco e o martelo, e está uma pedra. Irmãos, se nós vemos, são coisas muito complicadas. É uma pedra que não tem forma, não tem formosura, não tem forma, não tem rosto, não tem imagem.
é bruto. E agora, a outra parte da escultura é um martelo e um esculpo. Ainda por cima pior. O que é que estas duas coisas foram? O que é que vai acontecer? Mas o trabalho, irmãos, não está nem no esculpo nem no martelo, porque se eles trabalhassem por si só, falhavam. É o que está projetado na mente do escultor. Amém. E através daquele trabalho, daqueles golpes, que parecem duros, frios, que doem, que cada pedaço tira-se com mais força, está-se a tirar uma parte da pedra, da sua própria pedra. Pedaços de si mesmo estão a ser partidos, mas com o tempo, o processo da iluminação, o processo do governo e o processo da santidade, o Espírito Santo com esse processo, vai criando em nós uma imagem. Amém. A imagem de Cristo Jesus. Amém. Por isso é que a Bíblia diz: tenham a imagem de Cristo Jesus. Amém. E a imagem de Cristo Jesus não pode ser outro senão o próprio Espírito Santo. É o único escultor que sabe produzir em nós a imagem de Cristo. Aleluia. Amém. Então o homem espiritual, além de todas estas coisas que nós falamos, o homem espiritual, ele é transformado por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, a um caráter cristão. E ainda mais, o homem espiritual tem que dar fruto. Amém. Amém. Senão não somos espirituais. Um crente que não produz fruto não passa de um religioso. Porque o crente espiritual tem que dar fruto. Amém. Então, irmãos, glória em nome do Senhor, quando nós tocamos neste assunto tão importante, entendemos algo, glória em nome do Senhor, na vida cristã, que não podemos ser naturais, porque isso já não nos toca a nós. Nós temos a condição de ser espirituais. Amém. E ser espiritual é todas estas coisas que nós acabamos de falar. É o homem que é dirigido totalmente, glória em nome do Senhor. A mim não, irmãos, eu não sou espiritual por pregar. Tudo faz parte do ministério, mas a minha espiritualidade não está sujeita a uma pregação. A minha espiritualidade não está sujeita a um encargo. A minha espiritualidade está sujeita à minha forma de vida. Amém. Amém? Amém. Então, glória em nome do Senhor, quando eu sou espiritual, quero que a igreja diga comigo, quando eu sou espiritual, Quando eu sou espiritual, toda a igreja, quando eu sou espiritual, quando eu sou espiritual, eu sou obrigado sou obrigado a crescer. a crescer. A pergunta agora é, e não respondam, estamos a crescer? O que é crescer no Espírito? Crescer no Espírito, glória ao Senhor, não é ter anos. Crescer no Espírito é aperfeiçoação. À medida que o tempo passa, em mim se desenvolve um crescimento que eu vejo mesmo em mim, que eu estou a mudar. Onde é que se vê o crescimento? Não é nos anos, é na maturidade. Porque, irmãos, vamos tirar da ideia esta coisa dos anos. Eu posso até ter 50 anos de Evangelho, mas isto não, a mim não me garantiza a maturidade. A maturidade, no nome do Senhor, é aquele que cresce, aquele que é parecido com Cristo, aquele que fala como Cristo. Mas, pastor Gira, vamos falar como Cristo, claro, porque quem tem o Espírito de Cristo e é guiado pelo Espírito Santo, fala como Cristo, age como Cristo, olha como Cristo e tem, irmãos, os comportamentos como Cristo. Então, à medida do meu progresso espiritual, não por encargo, não pelo ministério, não por nada disso, senão pela minha entrega na totalidade da iluminação, o governo,
a santidade, o discernimento, o crescimento, o negar-me a mim mesmo, a minha vida cristã, usando a armadura do Espírito, resistindo ao diabo e ele fugindo de mim, glória ao nome do Senhor, vigiando as astúcias ciladas do diabo, glória ao Senhor, aguentando firme no tempo das tempestades, no tempo dos problemas, aleluia, ser prudente nas minhas falas, ser astuto, glória ao Senhor, nos ataques do diabo, glória ao Senhor, viver na humildade, amar a verdade e amar a justiça nesta condição de vida. Amém. Eu cresço. Amém, Senhor. Glória a Deus. A pergunta é: nós estamos a crescer? Aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, glória ao nome do Senhor. Vou dizer uma palavra, pastor. Não sei, irmãos, mas eu vou dizer isto. Está a gravar, não está? Olha, se ficar mal, estou ocupado, José. Eu vou-vos dizer isto. Vocês sabiam que eu algumas vezes vejo quando é que uma igreja não cresce, pastor Rui? Quando o tema da palavra é sempre o mesmo. Porque Deus não vai dar coisas diferentes quando a gente precisa de outras. Então, à medida que a igreja cresce, é à medida que Deus responsabiliza em falar à sua igreja. Amém. Muito bem. Amém? Amém. Porque, irmãos, Deus não perde tempo. Deus aproveita o tempo. Amém. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele prega a igreja de Coríntios, ele abre a igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios no avivamento tremendo, a igreja de Coríntios tem os 9-12, a igreja de Coríntios desenvolve, a igreja de Coríntios cresce, ele está 1 ano e 8 meses ou 6 meses na igreja, ele vê a igreja crescer, vê a igreja formada, vai-se embora, glória ao nome do Senhor, e depois ao fim de um tempo quer voltar, e o que é que ele prepara? Prepara uma mensagem para vocês entenderem, um bife daqueles bifes, irmãos, na vazia, que custou a 30 e tal euros o quilo. E ele olha e diz: este bife é para a minha igreja de Coríntios. Quando ele está a preparar o bife, uma mensagem daquelas fortes que os bebés não podem comer, quando ele está a preparar essa mensagem, ele é informado pelas famílias, pela família de Clóio o estado da igreja. E o estado da igreja é que há dissensões, há divisões, há imoralidade, há pecado. E ele olha e diz assim: eu vinha-vos dar uma palavra forte, mas tenho que vos dar leite. Porque vocês não crescem. Glória. Então eu vou guardar o meu bife no congelador, porque faz mal ao vosso estômago. Há igrejas que não desenvolvem em conhecimento, porque Deus não perde tempo. Deus quer ganhar tempo. E claro, ao pecador tem que se pregar a repente. E ao carnal vive no Espírito. Amém, igreja? Agora, à medida que a gente vive no Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos faz conhecer as coisas de Deus e revela toda a grandeza de Deus. Para quem? Para os que crescem no Espírito. Para os que crescem no Espírito. Porque é que o apóstolo Paulo foi revelado, glória ao nome do Senhor, as grandezas e as coisas, irmãos grandes, glória ao nome do Senhor, que ele encontrou, que o Espírito Santo descobriu, que o Espírito Santo revelou. Porquê? Porque ele crescia. Amém. Amém? A igreja tem que crescer. E à medida que a igreja cresce, Deus se vai ocupar, em estado de crescimento, trazer roupas tulicíveis. A Bíblia diz: e Samuel crescia. Amém? Amém. Crescia. E a mãe dele todos os anos tinha que lhe trazer uma túnica mais grande, porque ele crescia. Irmãos, glória ao Senhor, Deus não vai trazer túnicas mais grandes quando a igreja não cresce, porque senão logo arroja do chão. Deus vai trazer a roupa à medida do nosso crescimento. E o homem espiritual, que é espiritual, tem que crescer. Amém. O problema é que vou ver hoje em dia crentes, irmãos, que os conheço há tantos anos e ainda não saíram do círculo vicioso da mesma criação espiritual. Desculpem falar assim. Glória. São os mesmos. Uma semana com a Santa Ceia, 2 semanas sem Santa Ceia, uma semana bem, uma semana fracos, uma semana... Não cresceram. Perguntas um bocadinho da Bíblia, não
não sabem nada daquilo que há 10 anos sabiam. O homem espiritual tem desejo de ler a Bíblia. Aleluia. O homem espiritual tem desejo de orar. Glória. O homem espiritual produz fruto. O homem espiritual cresce. Amém. Quantos querem viver no Espírito, levantem as suas mãos e diga à igreja glória a Deus. Diga à igreja amém. Então, quem é espiritual, se é espiritual, tem que se ver o desenvolvimento de crescimento na sua vida. Espiritual. Não é crescer globosamente, é crescer interiormente. Amém? Amém. A maturidade. Maturidade. Foi o que Coríntios não tinham. Então, glória ao nome do Senhor, crescer faz-me conhecer. Ser espiritual, o homem espiritual conhece. Quando tiverem empalagados, façam assim, que eu também acabo logo. Façam assim, gira, corta e seca, que eu corto logo. O homem espiritual conhece as coisas de Deus. Amém. Então eu sou obrigado a fazer uma pergunta, pastor. Como é que há tanto crente na nossa igreja que a gente o vê tão imaturo, tão criança espiritual que ainda não conhece as coisas de Deus? E vive como um crente com uma queixa, vive como um crente com uma injustiça, que algumas vezes torna-se tão imaturo que põe a Deus à condição da sua mente. E é Deus que o tem que compreender a Ele e Ele não compreende a Deus, claro. Mas Deus não tem que compreender a ti, tu tens é que acreditar em Deus. Amém. A maturidade espiritual desenvolve uma fé. E essa fé produz conhecer. Amém? Sabem qual é a diferença de conhecer e compreender? Não sei se a igreja sabe qual é a diferença. No século de hoje, talvez a palavra seja muito parecida. Conhecer e compreender vai dar ao mesmo, mas não, irmãos. Na sua diferença de palavras há uma diferença grande. Conhecer vem de uma intimidade. Compreender vem do intelecto, do raciocínio. Por exemplo, para compreender precisamente, para conhecer preciso de relação. Amém. Glória a Deus. E algumas vezes a relação, a comunhão, vai mais além do que o aprender, do que compreender. Porque algumas vezes queremos compreender tanto que o Espírito Santo se aborrece com a gente. O que é que aconteceu a Zacarias, pastor José? Queres compreender como é que é possível? Irmãos, e com todo o respeito aos irmãos e às irmãs mais velhas, com todo o respeito que eu tenho para vos dar, e honra para vos dar, como vocês têm para mim. Queres compreender como é que é possível, e pôs em questão o pastor Luís, que eu já sou um homem de idade, a minha mulher Isabel, uma mulher de idade, como faz-me saber, faz-me compreender, faz-me saber como é que isto vai ser feito. Vamos ter um filho, a gente já sabe que são velhos. Se vocês me derem 2 minutos, eu digo qual era, de onde vinha aquela resposta de João. Aquela resposta de João vinha de um ressentimento de demora. Querendo dizer, agora já fui novo, pedi e não me destes. Tive meia idade, pedi e não me destes. Glória a Deus. Fui julgado por todos que se calhar a minha mulher ou eu vivíamos desordenados. Família que diziam que não tínhamos bênção, porque as bênçãos, diz Israel, a bênção de uma casa são os filhos. Agora, porque irmãos, Zacarias não tem razão no que está a dizer. Zacarias tem que olhar que houve um Abraão, que Deus fez este milagre. Amém. A mãe de Sansão e o seu pai, Deus fez este milagre. Também podia fazer eles. O problema dele é uma queixa de demora.
Amém. Agora que sou velho. E o anjo disse: porquanto tu não acreditaste. E onde é que estava Zacarias? No templo. Estava a fazer o quê? A exercer o ministério. No entanto, dentro de ele havia uma imaturidade tão espiritual que Deus tem que dizer: porque não creis, vais ficar mudo. Há crentes que ficam mudos na igreja porque não acreditam, irmão. A imaturidade os leva a uma incredulidade tão grande. São mudos na igreja, não falam nada, glória ao nome do Senhor. Mas vem comigo a Maria. E o problema de Maria, irmãos, a situação de Maria já é diferente de Zacarias, porque a situação de Zacarias, há um Abraão, há um pai de Sansão, irmãos, há a Ana, glória ao nome do Senhor. E podíamos ir buscar muitos exemplos, como Zacarias, agora como Maria. Procurem vocês na Bíblia se há algum exemplo que Maria pudesse dizer assim: aquela também fizeste isto e tu vais fazer assim. Não, foi única, é novo, nunca aconteceu. Porquê? Porque ela era nova, era solteira, ainda tinha o seu noivo, nunca tinha conhecido o homem, mas ela lhe disse: Senhor, Amém. Glória a Deus. faz em mim aquilo que tu suas sabes. Os que vivem no Espírito têm maturidade e sabem que quando Deus fala e que quando Deus diz cumpre. Agora os que vivem não têm maturidade, estou sempre a dizer quando, porquê, como, onde, não consigo, é difícil, também vou fazer. Igreja, cresça! Santo. Os espirituais crescem, desenvolvem. Os imaduros não. Quantos querem crescer no Senhor? Que é o homem espiritual cresce, o homem espiritual conhece, o homem espiritual discerne. Sabe ver o tamanho do tamanho, sabe analisar os espíritos, sabe ver de onde vem a tentação, que é a prova, que é a tentação, discerne bem tudo. A gente hoje vivemos, irmãos, glória ao nome do Senhor, no processo daquele homem. Jesus fez a primeira obra e diz: o que é que vês? Vejo os homens como árvores. E assim ficava. Os imaturos não têm uma completa visão. Os imaturos começaram, mas não acabaram. Os imaturos, glória ao nome do Senhor, começaram a ver qualquer coisa, mas não sabem o que é. Eu lá disse: vejo qualquer coisa, mas vejo os homens são árvores. E não é assim que Deus quer que os espirituais vejam. Os espirituais têm que ter uma visão nítida. Uma visão nítida. Os espirituais têm que ter uma visão nítida. O problema de muitas igrejas, irmãos, é que estamos perdendo a visão. A visão do crente, irmãos, e preciso um amém se você estiver de acordo. Pelo menos nos servos, a visão de o crente espiritual não pode ser carnal. Não condiz. A visão do homem espiritual não pode ser uma visão carnal, porque a visão carnal, glória ao nome do Senhor, é aquilo que vê. A visão carnal é aquilo que está vendo e enxergando. A visão espiritual vai mais além. A visão espiritual é confiança. A visão espiritual é sabedoria. A visão espiritual é conhecimento. A visão espiritual é fé. A visão espiritual é esperança. Se você não tem os componentes, se você não cresce, se você não conhece, se você não discerne, se você, glória ao nome do Senhor, ainda não viveu esta experiência, se você não é santificado, se você não é governado, se você não é cheio, se você não é dominado, o que é que estamos a fazer? Como é que nós podemos crescer homens espirituais? O homem espiritual tem que ser isto, glória ao nome do Senhor. E vou já, glória ao nome do Senhor, terminar. E claro, é que este cada tema é um tema. E se eu entrasse agora um bocadinho no tema do homem carnal, teria que demorar um bocadinho. Mas se a igreja me der tempo, eu estou às mil maravilhas aqui. Aleluia.
Como é que eu posso manter-me no Espírito? Preciso de alguém dizer nesta noite. O homem espiritual, para manter a sua vida espiritual, tem que ler a Bíblia. O homem espiritual, para manter a sua espiritualidade, tem que orar. O homem espiritual, para manter a sua espiritualidade, tem que ser ordenado. O homem espiritual, para manter a sua espiritualidade, tem que vir ao culto, dar atenção ao culto, prestar atenção ao louvor, à palavra, aos cânticos. O homem espiritual, para crescer no Espírito, tem que viver na santidade. O homem espiritual tem que produzir isto. Senão, chapéu. Aleluia. Homem espiritual tem que dar fruto. Diga comigo, fruto. Não é frutos, é fruto. Porque nós não podemos usar, irmãos, algumas vezes nós os pregadores usamos a palavra frutos porque a continuidade que vem a seguir achamos que são frutos, mas não, é um fruto. E uma vez ouvi uma comparação que eu adaptei-me a essa adaptação. Quando nós dizemos uma laranja, os gomos não são laranjas. Os gomos são o fruto de uma laranja. Então eu nunca vi dizer, tantas laranjas aos gomos. Os gomos são as qualidades nutritivas de uma laranja. O fruto é um fruto. E o fruto é o amor. E o amor que aqui está falando o apóstolo Paulo é o amor agape. O amor que excede todo o nosso entendimento. O amor agape. O amor que é horizontal, não é assim horizontal ou vertical. O amor vertical que vem do céu a nós. O amor incondicional. O amor que não tem condições. O amor de Deus. É esse amor que é produzido em nós pela obra do Espírito Santo. E esse amor produz gozo. Um homem espiritual tem que ter gozo. Um homem espiritual tem que ter paz. O homem espiritual tem que ter longanimidade. O homem espiritual tem que ter benignidade. O homem espiritual tem que ter bondade. O homem espiritual tem que ter fé. O homem espiritual tem que ter mansidão. O homem espiritual tem que ter temperança. Se não tiveres estas coisas, não te consideres espiritual. Amém? Amém. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Pense que a igreja entendeu. Amém. Eu tenho que esforçar-me dentro, glória ao nome do Senhor, daquilo pouquinho que Deus me deu. Tenho que, irmãos, esforçar-me ao máximo para que você pudesse compreender. Amém. Igreja de Monte Gordo, um homem espiritual tem que ter estas qualificações. Amém. Senão, não és espiritual. Glória a Deus. És um religioso. Pode ser, irmão, um religioso. Pode ser um homem bonzinho, mas é espiritual não. Porque não confundamos religiosidade com uma vida espiritual. Amém? Amém. Os espirituais gostam de orar. Amém. Os espirituais gostam de adorar. Amém. Amém. Vou dizer uma palavra, se quem estiver de acordo vai dizer amém. Os espirituais põem a Deus em primeiro lugar. Quantos querem pôr a Deus em primeiro lugar, levantam as suas mãos ao céu e diga à igreja glória a Deus. Diga à igreja amém. Glória a Deus. Para terminar o tema rapidamente, glória ao nome do Senhor, e não vos ficar a dever nada.
entramos na terceira parte da condição do homem. Quando nós somos naturais, é aquilo que nós falamos: não conheço, não percebi, não nasci de novo, vivo nos meus delitos e pecados, a minha natureza pecaminosa, sou escravo do pecado, não compreendo as coisas de Deus, posso ser religioso, moralmente bom, justo, mas tudo humanamente, uma natureza humana, pecaminosa, que não tem direito a nada, nem à salvação, nem a nada. Sou um perdido. Conheço a Deus e torno-me um homem espiritual. O homem espiritual é aquilo que nós falamos. Vivíamos no pecado, Jesus morreu, o Espírito Santo nos vivificou, nos santificou, nos eliminou, nos governa, nos regenerou, nos transformou, nos santificou, e aí começamos, glória ao Senhor, a revestir-se com a armadura, a viver, a crescer, a discernir, a conhecer, glória ao nome do Senhor, a frutificar. É a vida do Espírito a santificar-nos e o Espírito Santo em nós a aperfeiçoar-nos por meio do nosso Espírito. Mas quando eu não mantenho a linha, a continuidade da vida do Espírito, há um versículo que diz: porque a carne luta contra o Espírito. Amém. Amém? Amém. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. A carne, esta carne que não quer as coisas de Deus, Amém. porque não quer. Amém. Não quer. Esta carne, desculpe os lutos, é capaz de ver um filme de 3 horas, mas para orar está quieto. Esta carne é capaz de levantar-se às 4 da manhã para trabalhar, mas para orar está quieto. Esta carne tem uma concupiscência que, se não for crucificada todos os dias, é difícil vencer. Então esta carne não quer, ainda está corruptível. Nós ainda vivemos num corpo corruptível. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que tem que ser crucificado todos os dias e morto todos os dias. Então esta carne luta contra a vontade do Espírito de Deus. E o que é que está no meio, para que vocês me entendam? A alma. Porque a alma tem vontade, tem sentimentos, tem emoções, tem medo. E então o apóstolo Paulo diz: quando eu me inclino à carne, Glória a Deus. produzo obras. Quando eu me inclino ao Espírito, produzo fruto. Então, quando eu cresço é porque estou no Espírito. Quando eu tenho fé é porque estou no Espírito. Quando eu sou obediente é porque estou no Espírito. Quando eu tenho gozo é porque estou no Espírito. Amém. Quando eu tenho paz é porque estou no Espírito. Glória a Deus. Quando eu cresço é porque estou no Espírito. Quando eu discito é porque estou no Espírito. Quando eu vivo uma vida de amor é porque estou no Espírito. Quando eu vivo uma vida de paz é porque estou no Espírito. Quando eu tenho domínio próprio é quando estou no Espírito. Isto é o que mostra minha alma estar no Espírito. Agora, quando eu me irrito muito, porque as obras da carne são conhecidas como prostituição. Este assunto fala da imoralidade, impureza, uma moral espiritual. Vai mais ao encontro daquilo que nós pensamos, muitas vezes cuidar dos nossos pensamentos, não? Porque algumas vezes, irmãos, não é só os atos, os pensamentos há que, quando vêm de pensamentos maus, por favor, repreende-os em nome de Jesus. Amém. Sabes quando é que eu vejo, glória ao nome do Senhor, que já estamos a dar lugar à carne? É quando olhamos 2 vezes. Porque o olhar tem que olhar. Mas quando há coisas que nos tentam e olhamos a segunda vez, eu não resisto. E quando olho, olho a primeira vez, mas quando eu olho a segunda, irmãos, aí já está a carne a atuar. São verdades bíblicas. São verdades espirituais. Então, quando eu não tenho cuidado e a minha vida torna-se impura nos pensamentos, que aí a gente, de alguma forma, no subconsciente, vivemos descansados, porque ninguém vê os meus pensamentos. Mas eu penso que a igreja vai dizer amém, mas há algo que vê. Então eu tenho que ter cuidado, porque quando há
impureza, quando há a palavra, para que vocês entendam, lascívia, libertinagem, falta de vergonha de ter pecado. Olha, irmão, quando o crente começa a pecar e a perder aquela vergonha de pecar, já está na cara. Porque como crente não estamos livres de pecar, aleluia. Podemos pecar. Mas quando o crente peca, o espiritual tem vergonha. Se esconde. Chora. Ai, meu filho! Ai, meu Deus! Mas na prática do pecado já não me diz nada. Também. Amém. Amém. Então qual é a diferença do espiritual? O espiritual não quer dizer que seja perfeito. O espiritual tem esta diferença. Quando peca, sempre pastor, o que é que eu faço? Mas quando um pecador peca, um crente peca e não se importa, não ataca. Amém. Então vemos as diferenças aí. O que é obra da carne? Obra da carne, glória ao nome do Senhor é, diga à igreja comigo, idolatria. Idolatria. Idolatria não é só adorar a imagem. Amém. Idolatria é por outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Amém. A igreja está a ouvir? Quero que toda a igreja diga comigo, porque o meu interesse é que a igreja ponha a palavra na mente e no coração. Diga comigo, idolatria. Idolatria. Toda a igreja, idolatria. 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 É quando ponho outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Amém. Aleluia. E aqui podemos englobar muitas coisas neste âmbito de assunto. Quando eu ponho dinheiro Santo. em primeiro lugar do que Deus, eu estou a ser o idólatra. Não, mas é verdade. Santo. Quando eu ponho os interesses humanos em primeiro lugar, filhos, família, amigos, irmãos, em primeiro lugar do que Deus, eu estou a ser idólatra. Mas eu vou dizer uma palavra. O único que deve ser adorado, o único que deve ser glorificado, o seu nome é Jesus Cristo. Inimizade, ódio profundo, de uma hostilidade contínua. Aleluia. É inimizade, é um ódio profundo que não te deixa ter amizade com ninguém. Amém. Então, quando nós vimos na igreja imoralidade, quando nós vimos libertinagem, quando nós vimos, irmãos, glória em nome do Senhor, impureza, quando nós vimos, glória em nome do Senhor, em estes tipos de assuntos que são fortes, mas existem, nós estamos a ver homens carnais dentro da nossa igreja. Quando vimos pessoas idólatras que põem a Deus em segundo lugar, que por causa de assuntos de interesses meus, Deus vai para segundo lugar. Porque quando alguém me ofendeu e porque não quer provar, não quer falar, és um idólatra. Estás-te a adorar o teu orgulho. Adoras-te a ti. A mim, ninguém me falha. A mim, eu não perdoo, não falo, não quero ver, não estou. És um idólatra. Procuras os teus interesses. Isto é homens carnais. Qual é o problema? Irmãos, fica aqui o tema. Amém. Não vou-vos empalagar mais, mas creio que o Espírito Santo falou. Amém. Qual é o problema? Pastor Gira, que os homens praticam este tipo de obras não podem entrar no reino dos céus. Iras, o que é iras? É um homem irado, sempre irado. A ira nunca se vê paz dele, está sempre irado.
E olha que a ira não é só ter cara assim ajoelhada, algumas vezes é a ira interna, cara de manso, mas está o coração cheio de nervos. Por cara de manso temos muitos. A ira interior. Mas deixa ter paz. A inquietude da alma que nunca estamos de acordo com nada. Vimos uma coisa e produzir, vimos outra e produzir. Qualquer coisa nos faz irritar. Isso é uma obra da carne. Isso não é homem espiritual, porque o espiritual vive na paz. Amém. O espiritual vive na tranquilidade. Amém? Amém. O que é um homem carnal? Um homem carnal, glória ao nome do Senhor, vive em pelejas. O que é um homem carnal? Um homem carnal vive em distinções. O que é um homem carnal? Um homem carnal é aquele que traz heresias, falsas doutrinas. O que é um homem carnal? Um homem carnal é aquele que tem inveja, que nunca se satisfaz com o que tem, que é sempre o que os outros têm. Irmãos, que o mundo seja assim, não a mim não me admira, mas que os crentes vivamos com esta inveja, que vive mais preocupado em ser como o irmão do que em ter o que tem. Isso é uma inquietação de vida. Nunca vais gozar do que tens. Quando a gente diz, aquele tem também vou ter, aquele tem também vou comprar, aquele comprou também vou comprar. Vives baseado naquilo que ele é. Só te falta mudar o nome e teres o nome do outro. Olha, não me chamo mais isto, agora chamo o nome daquele. Porque queremos é a vida dos outros. Mas o homem espiritual conforma-se com aquilo que tem. É o que Deus me dá, é o que eu gosto, é o que dá alegria. Olha, Deus a falar, Deus dá, Deus sou isso, mas eu sou feliz. Portanto, isto é a vida do Espírito. Homicídios. Desculpem os lutos, bebedices. O crente não pode ser dado ao álcool. Amém. Tanto faz mal à sua alma como faz dar mau testemunho aos outros. Amém. A igreja tem que mostrar prudência, bom testemunho. Amém. Claro que sim. Bebedices não é de homem espiritual. Amém. Bebedices é de homem carnal. Agora é que vocês vão dizer, nunca mais venho neste carro. Glutonarias, desordem naquilo que eu consumo, naquilo que eu como, naquilo que eu vivo, em todo o excesso da minha vida. Glutonaria é falta do domínio próprio. Amém. Então vamos ver os contrastes. Se eu não tenho domínio próprio e sou glutão, então a minha vida entra num desequilíbrio. A glutonaria é obra da carne. Se eu não tenho paz e vivo irritado, eu não sou um homem espiritual, eu sou um homem carnal. Qual é o problema que a Bíblia diz? Diz a Bíblia. Capítulo 5 de Gálatas 19 ao 20, ao 22 ao 23 diz: e os tais que cometem estas coisas não entram no reino dos céus. Amém. Agora pergunto, quantos querem entrar no reino dos céus? Volto ao primeiro assunto que vos falei. Vocês lembram-se do estado da igreja de Laodiceia? E disse: Deus conhece as tuas obras. Nem és frio, nem és quente. És morno. Por quanto és morno, desculpe a expressão, não gosto de usar muito esta expressão, mas é a Bíblia e temos que falar. Por quanto és morno, vomitar-te-ei. Vomitar-te-ei é algo que foi combustível, entrou no interior e sai para fora. Quer dizer que o morno é aquele que foi um dia natural, frio, passou espiritual quente e chegou à temperatura de morno. E Deus aos mornos não os aguenta, Deus os vomita. Vive no Espírito. Vive no Espírito. É a melhor condição de vida. Que a paz de Deus seja com vocês. Obrigado pela vossa atenção.